Oi galera, tudo bem? Boa noite. Começando mais uma live do Baronese e hoje eu recebo ele, o pastor Caio Fábio, um cara altamente inteligente, super legal, super do bem. Já tá aqui na live também, ele é psicanalista, ele é escritor e também é líder evangélico. Chama ele aqui agora que ele já chegou, é pontual, viu? Super pontual. Um beijo, gente, sejam todos bem-vindos. Fiquem aqui com a gente, tá? Um momentinho. Pronto, pastor, já enviei a live. Epa, já chegou. Olha Opa, aí. deixa eu virar aqui o celular, que ele está na direção errada. Só um minuto. Tranquilo. Só um minutinho. Deixa eu Oi, ver. gente, sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Eu vou entrar de novo, tá bom? Me chama outra vez. Tá bom, fecha aí, eu não consigo fechar. Pronto, para aí, erros técnicos ao vivo acontece, gente. Vou chamar ele novamente aqui. Um minutinho só. Pronto, agora eu chamei novamente, espera ele entrar. Já mandei o convite de novo, tá? Teve um erro técnico aí, mas ele já tá entrando novamente. Gente, sejam bem-vindos. Um beijo. Esperar aqui o pastor. Tá bom? Não, não é possível. Tá virado outra vez para lá. Você vê Tem, como eu sou zero à esquerda, né? O que que eu mas, faço? tá Para virar tranquilo. no Tem uma Instagram, opção, porque... uma setinha para cima e uma setinha para baixo. O senhor consegue clicar nela, aí ele vira na mesma hora. Ah, tá aqui, agora eu achei. Olha só. Olha Oh, só, meu filho. Se não fosse você, não haveria essa live. opa, tudo bem? Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo. Como é que você está? Tá falando da onde? Eu estou falando do meu escritório, na minha casa. Ah, No bacana. segundo andar da casa tem. Opa! Eu vou trocar de base. Você me perdoa? Não, tá tranquilo, acontece. Eu sou de Trocar. Caruaru, Pernambuco, já ouviu falar? Já estive aí Ah, muitas vezes. olha Muitas que vezes bacana. na vida eu já estive aí em Caruaru. Tenho muitos amigos de Caruaru, Olha de que modo bacana. que é a terra do friozinho nordestino, né? Verdade. São João É, também é a capital do forró. É uma terra bem cultural. Que bom, agora você tem mais um amigo aqui em Caruaru. Quando vier, já que avisa também. prazer, que alegria. Eu estou aqui vendo se eu endureço a base desse pedestal, que eu quase não tenho usado para fazer Instagram. Então, Uhum. quase tudo que eu faço é deitado, é na vertical, não é na horizontal. Então, eu estou usando aqui um pedestal que normalmente eu não uso. Mas tudo bom? Tá, tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, recebendo você aqui nesse projeto tão especial. Muito Dá boa noite obrigado. para todo mundo que está chegando. Hoje eu separei umas perguntas bem legais para a gente conversar, né? Com base Aham. no Apocalipse, que é um tema bem curioso, um tema que tem bastante assunto. Eu separei algumas coisas para a gente falar, tá bom? Tá bom, você pode me perguntar o que você quiser. Pode Então, deixar. se eu puder responder, farei com alegria, se eu souber. Tá bom? Certo, combinado. Para começar, né, eu queria falar sobre os pastores. Eu conheço muitos pastores, sou amigo de alguns, e eles sempre falaram a mesma coisa para mim, que sentiram um chamado para exercer essa função. Eu queria saber se com o senhor foi assim também, e em que momento da sua vida você decidiu escolher seguir esse caminho. Olha, se é um chamado, não pode ser para preencher uma função. Uma Uhum, função tem a ver com funcionalidade. E o chamado para dedicação total, exclusiva, é algo que tem a ver com uma vocação. Vocação é aquela voz que nos chama para fora, que nos evoca,
que nos chama para botar a cara e assumir quem a gente é. Isso é a vocação. Então, isso aí ou é ou não é. Então, tem muita gente que tem o título de pastor e tem outros que eram qualquer outra coisa até outro dia, mas viram que, em muitos casos, ser pastor é uma boa fonte de lucro, é um bom negócio. Aí largaram outras coisas e foram ser pastores, especialmente de igrejas onde o dinheiro é o centro do culto. E a única linguagem que Deus entende é a linguagem da grana. Então, tá cheio de gente assim, que se intitula de pastor, seja lá o que seja, que nunca teve vocação para nada. A verdadeira vocação, de acordo com Paulo, esse dom de pastor, ele fala em Efésios sobre alguns dons e diz que Deus chamou alguns, vocacionou alguns para serem apóstolos, ou seja, para serem enviados à distância. Apóstolo significa isso. É um ser que é mandado e representa com consciência aquela mensagem à distância. Outros são chamados para serem pastores, diz lá, profetas, pastores e mestres. Então, como é que você identifica isso? Não é por uma titularização, é por uma expressão de dom. Se a pessoa é pastora, ela não precisa nem carregar esse título. Ela será uma pastora, aonde quer que ela esteja. Com religião, sem religião, com ordenação, sem ordenação, é o que a pessoa é. Ela se importa, ela cuida, ela tem vontade de ajudar, tem vontade de ensinar, tem vontade de acolher, tem a vontade de ouvir, tem o desejo de trocar vínculos, relações, onde a gente se ajude mutuamente. Mas quem tem esse chamado pastoral tem esse coração, de modo que 90 e tantos por cento do pessoal que eu vejo ser apresentado como pastor não tem nada, nada, nada de pastor na vida. Não tem de vocação, porque esse pastor de função, ele só é pastor quando ele chega naquele lugar. Verdade. Quando ele vai para trás daquilo ali, aí ele começa, ele até muda de voz. Agora, fora dali, ele evita ser conhecido pelos crentes. Mas quando ele sente que ele está com mais liberdade, ele tira o disfarce e vai viver quem ele é, que não tem nada a ver com aquilo. Então, tem um outro problema ainda em relação a pastor. É que a grande maioria, provavelmente, dentre todo mundo que no Brasil se apresenta como pastor, eu ouso dizer que mais ou menos 97% são absolutamente ignorantes. Ignorantes de Bíblia, ignorantes da palavra, ignorantes de teologia, ignorantes de qualquer outra ciência. São pessoas atrasadas. Algumas são boas de gogó, são bons camelôs, são bons apresentadores de show e são bons manipuladores da psique coletiva. Sabem como impressionar, mas não têm coração para doar. Então, essa é a realidade do que está por trás de ser ou não ser pastor. Não é uma função, tem que ser uma vocação. E aí, quando é vocação, a pessoa não precisa nem ser ordenada por uma instituição. O que ela é quem ela é. Ela dá o fruto de quem ela é. É natural. Quando você é pastor, você cuida. Opa,
Deu uma travadinha aqui, mas concluiu, Deu né? uma travadinha? Oi? Tá me ouvindo bem? O seu som, às vezes, está dando uma quebrada para mim. Mas eu estou te vendo bem e 90% das vezes eu estou ouvindo muito bem. Ah, então E, agora é seguinte. e o que eu não estou ouvindo, eu preencho. Tá certo. Eu ponho um Eu sentido. concordo com tudo que você falou, que o senhor falou, sabe as palavras. E eu queria falar também sobre os seus livros, né? Você já tem mais de 60 livros aí escritos, é muita coisa. Eu queria saber qual que o senhor tem um preço especial, ou então qual você indicaria para os dias de hoje que a gente está vivendo. Publicados, na realidade, eu tenho mais de 170, 180 livros publicados. Agora, livros que eu sentei aqui, botei o computador e escrevi, aí tem um número mais ou menos como esse, de uns 50, 60, e que são geralmente os maiores, os mais densos. Agora, eu tenho muitos livros que são fruto de palestras que eu fiz em lugares diferentes, que foram gravadas, copydescadas e corrigidas, editadas e publicadas. Então, aí tem um bocado, talvez até mais do que o número que eu dei, eu não me admiraria se estiver passando de uns 200. Mas qual que eu gosto mais, eu não poderia te dizer. Eu gosto mais do livro que faz um bem maior às pessoas. Então, eu não avalio os meus livros pelo meu critério pessoal de preferência de construção literária, porque eu não gasto meu tempo com isso. Nunca gastei. Eu não sou um literato. Eu escrevo o que eu creio e o que eu penso. Não faço força para fazer poesia, para fazer nada ficar mais bonito. Não me lembro de ter escrito uma página mais do que uma única vez na vida. Às vezes eu nem releio. Eu entrego do jeito que está para quem vai corrigir. Não releio nada, não corrijo nada, do jeito que sai, fica. E aí eu avalio o livro, não por um critério estético, mas pelo significado que ele teve transformador na vida de pessoas. Então, em momentos diferentes da minha vida, eu tive livros que eu achei que até então eram os mais relevantes. E, por exemplo, no auge das discussões sobre teologia da libertação, na década de 80, o meu livro Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, foi um livro que eu achei que provocou bastante a consciência de muita gente. Ou um outro livro chamado Elias está nas ruas, no fim da década de 80, mas no início dos anos 80, um livro chamado No Divã de Deus, que foi vendido aos milhões para tanta gente. Nos anos 90, eu vendi muito livro. Então, eu ficava feliz de ver as pessoas voltarem me falando o que aquela leitura tinha realizado, tinha provocado nelas, como até o dia de hoje. Agora, se você perguntar à minha mulher, ela vai falar o que ela gostou mais. Aí ela vai dizer que foi o Oração para Viver e Morrer, vai dizer que foi o Enigma da Graça, vai dizer que foi o Sem Barganhas com Deus, vai dizer algumas coisas assim, para algumas outras pessoas. Para mim, para quem a produção de um livro é uma coisa tão fácil e natural quanto falar aqui contigo, não é uma coisa que demande de mim um sacrifício, um esforço mental, nem nada disso. Só eclode, vaza, brota. Então,
eu penso muito mais rápido do que consigo acompanhar no dedo. E eu queria era ser um bom typist, um cara que fosse veloz na digitação, para eu acompanhar o meu pensamento, porque eu estou sempre pedindo ao meu pensamento para voltar, para volta, e espera, deixa eu acabar de escrever, porque a mão está cada dia mais lenta. Então, e o pensamento, graças a Deus, continua natural, simples e rápido. E muito claro. Então, escrever nunca foi peso para mim, foi sempre um prazer. Ultimamente, o ato de escrever me passou a ser bem mais penoso, porque a minha vista não anda legal, eu não estou enxergando tão bem. Então você vai criando uma série de inibições quando as suas mãos já não vão tão rápido para escrever, os teus olhos já não veem tão bem algumas coisas, você não pode fazer nada sem um óculos forte de perto, e aí vai atrasando. Mas como falar é natural para mim, é como respirar, eu às vezes gravo e alguém digita. E às vezes eu peço de volta para dar uma olhada. Na maioria das vezes não. Eu peço para mandarem para minha mulher dar uma lida, ou para algum filho ou filha darem uma lida, ou para alguém que trabalha comigo dar uma lida, porque eu mesmo não consigo me ler. Eu não me lembro de ter lido outra vez nenhum outro livro meu. Então, só enquanto eu escrevia ou eu produzia, mas depois eu não consigo mais. Eu tenho uma dificuldade enorme com repetições, repetições. Eu quero sempre andar adiante. Mas e aí? É isso. Respondido. Pastor Caio, estamos vivendo dias sombrios, né? A gente estamos ainda vivenciando uma pandemia, ainda não acabou, né? Agora guerra, muitas catástrofes acontecendo, são crianças cada vez mais adultas em um mundo cada vez menos humano. E pelo que diz as escrituras, o senhor acha que a gente já está vivenciando o tão temido apocalipse? Olha, eu acho que o Apocalipse nunca teve uma cara tão explícita quanto agora. Sim. Mas isso não significa nada. Porque, de acordo com o meu olhar da história e da profecia bíblica, um livro como o Apocalipse viaja na linha do tempo, uma linha horizontal. O espaço-tempo nos propõe uma linha. Então, hoje não é ontem, porque ontem já passou. E amanhã não será hoje, porque quando chegar amanhã, hoje já não será nada. É a vida do espaço-tempo. Por isso eu digo que Abraão está há 4.000 anos de tempo de mim, Moisés está há 3.000 e tantos anos, mais de 3.400 anos, 500 anos de mim, e por aí vai, porque a gente está na linha do tempo. No entanto, um livro como o Apocalipse, como basicamente a maior parte das profecias, elas dão uma volta em si mesmas na primeira geração, e elas, à medida em que a história caminha, essas mesmas profecias vão se repetindo, só que cada vez mais densas, mais amplas e mais explícitas. Por exemplo, o livro do Apocalipse se cumpriu praticamente todo até uns 30, 50 anos depois da morte de João, que morreu velhinho, com quase 100 anos, 90 e tantos anos, na ilha de Patmos, como exilado político. E por quê? Porque imediatamente ele estava falando de Roma.
da cidade das sete colinas, e tudo que ele disse, as figuras que ele chamou de besta, de anticristo, de besta que emerge da terra, que besta que emerge do mar, estavam todas presentes nos dias dele. Era por isso que os cristãos do primeiro século, quando João disse que o nome da figura bestial em números seria 666, eles viram que se transformasse o número do nome Nero em numeral, dava 666. Então eles disseram, meu Deus, a gente... Só que tinha um outro que viria depois. Aí se desenvolveu a lenda do Nero redivivo. E quando aparecia uma outra pessoa, como foi Domiciano, imperador romano, já no início do primeiro século, do segundo século, com as mesmas características de maldade persecutória do Nero, passou para ele o número 666, porque ele era a cara do bicho. E aí isso vem rodando, vem rodando. No século XVI era o papado, que era o 666. Você sabia disso? Não. Que na época da Reforma Protestante, era o papado de Roma, a cidade das sete colinas, e o cara que se assentava como um deus, mas que era corrompido. Enfim, os papas mais corrompidos da história viveram, sobretudo, não dá para dizer qual foi o período onde houve mais deles, não. Dá para dizer que hoje em dia a gente tem um excelente ser humano como papa no mundo. Mas, no passado, a maioria eram uns hipócritas, venais, perversos, tarados, pervertidos, mentirosos. É um negócio horroroso a história do papado. Então, quando houve a Reforma Protestante, no século XVI, a primeira figura que eclodiu como candidato a anticristo e a 666 foi o Papa de Roma. E eu, quando me converti, há 50 anos, a maior parte dos evangélicos realmente criam de todo o coração que o Papa era a besta. Aí logo depois vem um livro chamado As Agonias do Planeta Terra. Aí calcularam o número 666 com o nome de homem, aí deu o Nasser, que era presidente do Egito. Aí botaram o Nasser é o 666. Na outra geração foi o Kissinger, o de Henry Kissinger. Deu 666, que era o secretário de Defesa americano. Então, o que eu estou tentando te ilustrar de maneira pobre é dizer que um livro como o do Apocalipse se cumpre de tempos em tempos, só não se finaliza. Nós estamos vivendo um tempo onde o Apocalipse está escancarado, porque o Apocalipse é um livro altamente ecológico. A maior parte das coisas que acontecem como flagelos, dores e ais humanos decorrem da poluição das águas, das fontes, dos aquíferos, dos mares, do oceano, poluição do ar, que ninguém consegue ver o sol nem as estrelas. Hã? É muita poluição. Aí você vai vendo, o Apocalipse, de repente, se transforma num livro completamente ambientalista e com denúncias enormes à destruição da natureza. E lá no fim do livro está dito que aquele juízo vinha sobre aqueles que destroem a terra, sobre os que controlam mentes humanas e sobre os que destroem o planeta, os que destroem a natureza, os que destroem a terra. Está explicitamente dito. Então, mais do que nunca antes,
dá para entender melhor o Apocalipse agora. Com isso, eu não estou te dizendo que ele vai se fechar na próxima, ou nessa geração, ou numa próximazinha, porque eu ainda acho que nós estamos muito bem perto da bagaça que vem por aí. Você já imaginou? A gente está ótimo hoje. Eu não quero nem Mas imaginar. se desse uma loucura na cabeça do Putin, qualquer loucura, qualquer uma, ele já está insano. Agora, se isso fosse para um nível interplanetário, e ele fizesse, por exemplo, um ataque, não precisava ser intercontinental, mas a uma usina nuclear, a maior usina nuclear da Europa, que está na Ucrânia, Sim. E atingisse e houvesse emanação de radioatividade para toda a Europa. Já pensou? Destruísse não apenas a Ucrânia, mas a Europa. Iria haver retaliações. Sim. Retaliações de natureza igualmente atômica. Talvez fossem e bombardeassem atomicamente o maior produtor, a maior usina nuclear da Rússia. Aí imagina a consequência disso já para a China, que está ali do lado, e para toda a Europa também. Daqui a pouco para os Estados Unidos, para nós, é muita radiação. Muito. Chernobyl deixou consequência. Agora, de repente, dá uma louca e o cara ataca uma base da OTAN. Olha só. Aí pronto, a OTAN toda se levanta, é guerra mundial, nuclear. É de natureza inimaginável. Então a gente vive num tempo em que tudo pode acontecer, inclusive apenas o mal do dia de hoje. Verdade. E o senhor acha que tem chance disso acontecer no futuro próximo? Eu estou torcendo aqui, orando, né? A gente está torcendo para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Eu também. Eu nunca penso pior. Eu também não. Eu sempre oro pelo melhor. Mas eu nunca me escondo da realidade possível e nunca subestimo a natureza humana. A natureza humana pode ser pior que o diabo, meu querido. Quanto mais você conhece a história da civilização humana, mais você vê como em todas as gerações existem líderes e seres de atitude imensa e indescritivelmente perversa. Nos nossos dias, muitos deles só não vão mais adiante porque existem tantos mecanismos institucionais de embarreiramento dessa expansão que esse mal ainda não nos atingiu por causa desses poderes que o detêm. E, sobretudo, aquele poder invisível que o detém. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora em que a insanidade humana vai vencer qualquer protocolo, como sempre aconteceu desde o início. A nossa história é a história da transgressão. É a história de realizarmos tudo aquilo que a gente consegue. Então, a gente consegue estender a mão e tomar do fruto. E a gente tem dentes para braço para alcançar, boca para ingerir, dentes para mastigar, esôfago para engolir. E aí, quem é que segura a gente? Ninguém. Desde o início. A gente vai e faz. Eu acho um milagre que nós estejamos sentados em cima desse potencial atômico desde 1945, sem fazermos nenhuma outra guerra com esse potencial em processo. É um milagre
que eu espero que dure mais tempo, mas nada me assusta quando se trata da loucura, da insanidade humana. A gente não acredita que o ser humano é tão insano quanto ele é. Pois é. Você sabe qual é a maior dificuldade para os programadores de inteligência artificial que desejam fazer a IA se tornar idêntica a um ser humano? Não. Não é a lógica nem nada disso, porque a inteligência artificial já nos bateu há muito tempo. Verdade. Há muito tempo. Não é esse o caso. É que eles não conseguem, os programadores, criar um programa de natureza tão imponderável e imprevisível e emocional, portanto, que reage não à lógica, mas a sentimentos, a sensações, a memórias trágicas, a traumas, a tudo isso que nos faz humanos. Então, eles não conseguem fazer um robô totalmente parecido conosco humanos, sobretudo porque não conseguiram desenvolver essa natureza de, vamos dizer, de insanidade, de imprevisibilidade, de paixão, de incontrolabilidade. E aí, quando um cara tem uma obsessão e enlouquece, fica totalmente insano e tem todo o poder na mão, é para a gente esperar qualquer coisa, conforme a gente já viu no passado. Qualquer coisa, é verdade. É. Sabe as palavras. Olha, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que é necessário para ganhar a vida eterna. Que é a maior promessa que temos de Deus para nós. Né? É de graça. A graça. É de graça. É graça. É só crer que Deus te ama e que Jesus é a expressão desse pacto de Deus com os homens. E dentre os homens, com você. Você, sua pessoinha. É só isso. É de graça. Você não tem que fazer nada. Jesus fez tudo. Por isso é que ele disse, está pago. Está consumado. Está quitado. Foi o que ele gritou por último. E nós não cremos nisso até hoje. O apóstolo Paulo diz que o nosso pecado, que ele chama de escrito de dívidas, que havia contra nós, e que nós transgredimos muitas delas, ou uma a uma, ou apenas uma, ou seja o que seja, porque tanto faz. O pré-requisito da lei e da perfeição segundo a lei é que, se você obedecer todos os mandamentos, mas transgredir num, você se torna réu de todos. Então, como nenhum de nós consegue obedecer todos, do ponto de vista exterior, e pior do que isso, do ponto de vista interior, porque você nunca matou, mas talvez já tenha odiado, o que equivale existencialmente a assassinato. Você nunca pegou a mulher do seu próximo, mas você já saiu na mão, pensando na esposa de um cara ali do lado que é uma gata maravilhosa, ou seja lá qual seja a preferência da pessoa, do indivíduo. Ou é um garoto que namora alguém que você gostaria muito de conhecer, de, quem sabe, até ficar com ele. E aí já imaginou tudo que você gostaria que acontecesse. A lei, segundo Moisés, diz que você não deve fazer isso na prática. Mas o último mandamento de Moisés é: não cobiçarás nada que não é teu, que é do teu próximo, que está com o teu próximo, que o próximo diz que é dele. Então não cobice, deixe lá. Aí a gente tropeça, todo mundo tropeça nesse. E eu estou dando uma explicação bem simples para dizer que Jesus já pagou, porque se dependesse da gente, a gente não conseguiria ir a lugar nenhum. É por isso que se diz,
pela graça, que significa favor imerecido, sois salvos, mediante a fé, é crer, que já está feito. Isso não vem de vocês, não vem de vós, não é um produto de justiça própria, de autossantificação, de nada disso. Também não vem de boas obras praticadas por mim, para que ninguém bata no peito dizendo eu me auto-salvei. Por isso é de graça, para que ninguém se glorie. E você tenha que crer e andar com um coração simples e humilde na presença de Deus na tua vida, sem medo e sem culpa. Verdade. E aí? Minha saiba vovó, que morreu, tá lá na glória com ele já, ela falava uma coisa que é muito certa. Ela falava que não tem diferença de pecadão e pecadinho. É tudo pecado. Uhum. Porque tem alguns cristãos que querem ser muito santo, né? Seguir muito assim, veróis, e que julga, tira da Bíblia o que é conveniente para si. Eu acho que a gente não deve julgar ninguém. Eu acho que esse lugar de julgar pertence somente a Jesus. E a partir do momento que você julga alguém, você vai ser julgado também. Então, pela mesma medida. Na mesma medida. Com o mesmo critério. Exatamente. Então, quanto mais judiciosa e raivosa e condenatória seja a atitude de juízo, o olhar de juízo, o sentimento de juízo, a interpretação e a fala de juízo, mais a gente está chamando juízo sobre a própria cabeça. Sim. E mais a gente está oferecendo um critério para ser julgado pelo critério com o qual você julga o outro. Foi o que Jesus ensinou. Então, bem-aventurado é aquele que foge disso, que tem juízo próprio para si mesmo, que define o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, quem ele é, quem ele não é, como é que ele deseja ser e viver e expressar ou não. Eu tenho que ter esse bom juízo, essa boa sensatez de olhar para mim mesmo e me enxergar e buscar o que seja melhor para a minha própria vida. Tanto quanto Jesus ensinou para a vida do outro. Porque ele disse, aquilo que vocês querem receber do próximo, seja isso que antecipadamente você dê a ele. Então, se antecipe fazendo o bem que você quer receber. Que é o outro lado dessa história de julgar, se antecipar na prática do bem. Não importa para quem seja. Porque isso é que eu quero que a vida me devolva. Então, por isso Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque haverá fruto, haverá recompensa. Não se canse, vá fazendo. Não fique hipócrita, não fique cínico, não desista. Não importa a reação dos outros, eu sei quem eu sou e quem eu quero ser. Então, eu não sou quem eu sou só porque eu esteja fazendo uma média com a população nem com a sociedade. Eu sou assim sozinho também. Sim. Eu não preciso de companhia para ser quem eu sou. Eu, numa ilha deserta, serei essa pessoa até morrer. Eu não ficaria mais à vontade para fazer nenhuma loucura, porque eu não sou tentado por loucuras, eu só tenho a ambição da sabedoria no coração. Então, eu só quero melhorar, eu não quero piorar. Pois é. E o primeiro mandamento que Deus nos deixou, que parece ser o mais difícil das pessoas entenderem, é ame uns aos outros como vos amei. É tão simples, porém parece que é o mais difícil, que as pessoas não sabem fazer isso. Não, porque amor é a coisa mais repudiada desse mundo. As pessoas gostam de amor erótico, que é paixão, tesão, que é transaço, que é liberação de todos os meus desejos, vontades, caprichos. Aí elas chamam isso de amor. Mesmo quando
batem na pessoa que dizem amar, mesmo quando maltratam, elas dizem, não, eu maltrato por amor. Já pensou? Eu trato mal por amor. Eu fico com vontade de matar, de tanta paixão. Deus me livre, sai em nome de Jesus, perto de mim, não. Amor não é isso. E o que amor é, a maioria não quer. Na realidade, o que amor de fato é, a maioria não quer mesmo. Então, quando você começa a ensinar que amor é uma atitude de desejar o bem, mesmo ao inimigo, mesmo aquele que me persegue, eu não ficar desejando bem agora, por exemplo. Veio uma notícia, se é fake news ou não, eu não sei, mas tanto faz, não me interessa, dizendo que o Vladimir Putin está com câncer terminal no intestino. Então, o que eu já vi e já li de comentários de crentes dizendo, tomara que seja, aleluia, Deus está respondendo a minha oração. Então, o bicho é o cão chupando manga. Mas Jesus pediu que eu ore para que um raio da graça caia nele, para que, como aconteceu com Nabucodonosor, que era um Putin de tanto horror, que ficou louco 7 anos e voltou quebrantado, ou alguma outra coisa que a gente já possa ter visto na história humana sobre alguma metamorfose do coração de um poderoso, sendo ou não sendo realista, Jesus disse que eu não devo me prejudicar desejando o mal de ninguém. Porque quando eu desejo mal de alguém, eu faço mal a mim. Não é a pessoa a quem eu estou desejando nenhum mal. Eu estou sempre fazendo a mim antes de tudo. Então, o mandamento de amar é um mandamento de se autopreservar. Aquele que não ama, não preserva. E aquele que não se ama, não se autopreserva. De modo que seja para me autopreservar, seja para preservar a vida simpática a mim, misericordiosa para comigo, eu devo amar. E amar é desejar ao outro aquilo que eu quero que aconteça a mim. Agora, se eu não me amo, eu não tenho nem a chance de fazer essa projeção. Porque o cara que não se ama não vai desejar o bem de ninguém. Verdade. É o cara que é capaz de querer se matar, se ferir, continuar uma relação adoecida, mórbida, abusiva, e continua. Então, uma pessoa que aceita esse masoquismo na própria vida e que carrega essa realidade de sadomasoquista, à medida em que ele acolhe a dor aqui, ele acaba impingindo a dor no outro também e cria um ciclo de perversidade. Só o amor pode, de fato, e não é fala de poliana moça, de idiotinha, de bobinho, fala de inteligência. De inteligência. Qualquer pessoa inteligente mesmo, sensata e sábia, sabe que fora do amor não existe solução possível para a vida humana, nem no nível pessoal e nem em qualquer outro âmbito da existência. Que profundo, e que bonito, e que verdade. Jesus é exatamente isso. Jesus é amor. Pastor, é isso mesmo. Tá quase encerrando a nossa live. E eu tenho um amigo meu, que inclusive a gente trabalha junto também, e ele também é pastor, por coincidência, e ele é um grande fã seu, tá aqui na live, e ele me pediu para te fazer uma pergunta. Aí eu vou chamar ele aqui também, tá? Para ele poder fazer essa pergunta para o senhor. O nome dele é José Dailson. José Dailton. Dailson. Dailson. Isso. Dailson.
Acabei de mandar o convite para você, deixa ele entrar aqui também. Opa! Oi! Boa Tudo noite. bom, Dailson? Como é que você tá? Não tô te ouvindo. Tá sem áudio. Vamos lá. Está ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Prazer em conhecer o pastor Caio Fábio. Obrigado. Você falando dos seus livros aí, eu estava relembrando quando eu li a sua biografia, muitos anos atrás, né? E também um outro livro que eu lembrei, de alguns que eu li, né, que eu gostei muito, foi aquele da história de Jó, né, O Enigma da Graça. Uma grande bênção. Pastor, eu estava aqui, Flávio é meu amigo, é meu paciente, eu sou dentista, né, e pastor, e eu estava vendo aqui o seguinte, apesar do tema ser escatologia, eu não gosto muito da escatologia, assim, eu não me aprofundo muito, porque eu acho que ela é muito imprecisa, tem muitas interpretações, mas eu creio na importância que ela tem para assim, nortear a gente, ou seja, são coisas que vão acontecer no futuro, mas que nos norteiam e nos orientam no que está acontecendo hoje, né? E aí eu queria perguntar assim, o que é que o senhor aconselharia, assim, de forma muito prática, para a maioria dos cristãos que não tem um conhecimento teológico amplo, que nem sabe que existe a escatologia, como se comportar, como viver mediante essas coisas, esses sinais todos que aparecem? Eu também não gosto da escatologia como perspectiva de sistematização doutrinária sobre o fim dos tempos. Eu acho que todas elas, até hoje, que eu conheci, deram tiro no pé e não vão a lugar nenhum. Todas essas escolas, porque elas são muito presunçosas. E a presunção em escatologia é como suicídio em praça pública, porque Jesus disse que a gente está lidando, do ponto de vista da escatologia aplicada na história, como coisas do final, como últimas coisas, como escatom histórico, tentar fazer a sistematização é errar sempre. Então, eu sei até onde eu vou com o necessário pudor nessa área de escatologia e com a proteção do significado do Evangelho, porque o Evangelho já foi tão maculado no meio desses escatologismos que é para ter mesmo a posição que você tem. Vá com o pé atrás, porque na maioria das vezes tem uma banana no processo escatológico, e eu já vi demais e demais e demais, não só no estudo da história da igreja, mas agora, nos últimos 70 anos. Meu Deus, quanta furada, quanta loucura, nos últimos 100 anos, nos últimos 150, nos últimos 200 anos. É muita, muita falácia escatológica. Agora, há uma dimensão da qual a escatologia é inevitável. Que dimensão é essa? É a dimensão existencial, porque eu sou um experimento escatológico. Você também. Eu estou com 67 anos. Estou mais perto da morte do que do fortalecimento da juventude. Eu estou mais perto da dimensão do final escatológico, porque se Jesus não vier enquanto eu estou vivo na Terra, daqui a pouquinho eu estou indo para ele. Então é encontro escatológico, do mesmo jeito. Tanto vai, se ele vem daqui para lá, o seu vô, se ele vem de lá para cá, o seu vô daqui para lá, é o encontro buscado, é a realização, é a consumação dessa núpcia interior, existencial, de planificação da gente. Então, o Evangelho me ensina a viver de maneira escatológica, não com uma doutrina escatológica, de previsão do futuro, mas com uma atitude existencial escatológica,
porque hoje pode ser o meu último momento. Exato. O tempo todo eu existo num estado escatológico. Eu posso desligar aqui, chegar ali e vocês ouvirem dizer amanhã que eu fui. Então pode ser que essas sejam as minhas últimas palavras. E, portanto, o conselho que o Evangelho me dá, e não é nem conselho, é um mandamento, é no sentido de que a minha vida carregue essa alegria e essa exultação da esperança. Como diz o escritor de Hebreus e repete, a gente tem que viver na exultação da esperança, na celebração do escatom, na certeza de que ele está vindo para nós e nós estamos indo para ele. E que não vai demorar, nós vamos nos encontrar, seja numa perspectiva cósmico-histórica, conforme as profecias dos apóstolos e de Jesus, ou seja, do ponto de vista da subjetividade e do mergulho na eternidade, porque agora todas as coisas são nossas. Seja a vida, seja a morte. Tudo virou escatom. Tudo virou portal. Então, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Ou seja, é para viver nesse estado, para viver nessa alegria de saber que eu tenho privilégio na terra, de crer no que eu creio, de compreender o que compreendo e de espalhar como semente de vida o que pode ser espalhado, ao mesmo tempo em que aquilo que olhos nunca viram e aquilo que nunca subiu ao coração de homem algum, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e que nunca subiu ao coração de homem algum, de ser humano nenhum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que começa a ser revelado pelo Espírito Santo dia a dia, cada vez mais em nós. Mas eu sei que eu serei mergulhado naquilo que está para além de qualquer descrição, de qualquer imaginação, de qualquer concepção. Eu serei conforme o Cristo eterno, porque a minha herança é essa. A minha escatologia já está realizada em Cristo. Quando Paulo diz que ele já estava assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele estava dizendo já e ainda não. Eu já estou. Embora aqui na história ainda não, mas eu sei que eu já estou. Que eu já sou membro do escatom absoluto, que tem a ver com a gravidez da eternidade, me enchendo da glória de Deus para sempre. Já e ainda não. Tem um curso meu, que você encontra lá no meu portal, no caiofabio.net, chamado Reconexões. São 200 aulas de 10 minutos cada uma, que fala muito desse assunto, especialmente da aula número 100 para frente, do já e ainda não, que é uma coisa importante da gente compreender o quanto antes. Meu querido, foi um grande prazer, viu? Nossa, muito obrigado. O senhor é admirável, o senhor é muito sábio. Obrigado por compartilhar conosco suas palavras. Doutor Dailson, obrigado você, meu filho. Muito obrigado. Você é muito lindo. Deus te abençoe. Posso ser indiscreto? Qual é a sua idade? A minha? É. Eu tenho 31. Cara... quanto é que as pessoas costumam te dar quando te veem na rua? E aí, doutor? O doutor me conhece pessoalmente. O senhor me dá quantos anos, doutor Dailson? Não me deixe mentir. Eu daria uns 23 anos, 25 no máximo. Eu também, no máximo, 25. Muito obrigado, gratidão. Talvez eu ficasse até com uns 23. Porque é uma carinha muito limpa, muito bonitinha, muito querido. Deus te abençoe, meu filho. Desculpa, a gente
vai ficando velho, vai querendo pegar na bochecha de todo mundo com amor. E Deus te abençoe. Muita Obrigado, paz, viu? foi uma honra estar aqui com vocês. Eu te agradeço. Deus Eu abençoe vou a todos que indo. estão assistindo aqui. Um beijo no coração, muito Beijo. obrigado. Amém. Até a próxima, gente. Muita paz. Até a próxima. Até mais. Tchau. Amém.